E aí, pessoal, nessa nossa aula nós vamos responder apenas questões sobre o conceito de campo elétrico. Então, vamos logo. A questão fala que existe uma carga Q1 de menos 4 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb e uma carga Q2 de 3 vezes 10 a menos 5. Ele pede para determinar a intensidade do campo elétrico no ponto B. E ele diz para você considerar a constante eletrostática no vácuo. Primeiro de tudo, pessoal, o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Então é importante você colocar logo os vetores do campo elétrico. Então a carga 1 ela é negativa. Vou colocar logo aqui um sinalzinho de negativo. A carga 2 ela não tem sinal, então quer dizer que ela é positiva. Ok? Vou colocar aqui uma amarela aqui. Então o Q1 vai produzir um campo elétrico 1. Então Q1 vai produzir um campo elétrico 1. Qual é a direção do campo elétrico? Quando é negativa, a direção é para ele. Então vamos colocar aqui, ó, campo elétrico 1. Quando é Q2, saindo dele. Então o campo elétrico 2 também está para a esquerda. Então todos os dois vetores estão no sentido da esquerda. A soma vetorial, então a soma vetorial total 1 mais é 2. Por quê? Porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, que é para a esquerda. Então antes basta de calcular o campo elétrico 1, o campo elétrico 2 e fazer a soma vetorial. Então vamos lá. Então primeiro de tudo é o campo elétrico 1. Como é que a gente calcula campo elétrico? Olha, nós temos a constante eletrostática, o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Então a constante eletrostática no vácuo 9 vezes 10 elevado a 9. Ele dá na questão. A carga geradora é de menos 4 vezes 10 a menos 7. Como aqui é módulo, a gente não precisa colocar o sinal. Dividido tudo pela distância ao quadrado. Muito cuidado, porque a unidade aqui está em centímetro. E você tem que colocar em metros. Então a gente vai colocar aqui 0,2 ao quadrado. Você fazendo as contas aí rapidinho, por causa do tempo, vai dar 9 vezes 10 elevado a 4 newtons por coulomb. O campo elétrico gerado da carga 2 vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga 2 é 3 vezes 10 a menos 5 dividido por 0,3 ao quadrado. Fazendo as continhas aqui, ela vai dar o quê? 3 vezes 10 elevado a 6 newtons por coulomb. Pronto. Nós temos o campo elétrico 1 e aqui o campo elétrico 2. Agora basta somar. 9 vezes 10 elevado a 4 mais 3 vezes 10 elevado a 6. Aqui, pessoal, você não pode somar 9 com 3, porque a potência deles estão diferentes. Você só pode somar aqui se tivesse a mesma potência. Então, como é que a gente faz? A gente vai ter que diminuir uma das potências aqui da maior para se transformar na menor. Então, aqui você pode pegar, ó, 9 vezes 10 elevado a 4 mais... Vou aumentar duas casas aqui. E aqui vai ficar 10 elevado a 4. Porque 10 elevado a 2 é 100, né? 3 vezes 100, 300. Aqui ficou 10 elevado a 4. Como agora nós temos 10 elevado a 4 e 10 elevado a 4, 9 mais 300 vezes 10 elevado a 4. Que vai dar o quê? 309 vezes 10 elevado a 4. Como aqui não está bonitinho, não está em notação científica, o que a gente faz? Transforma para notação científica. O número tem que estar entre 1 e 10. Então, 3,09 vezes 10,
que foi que a gente fez aqui? A gente diminuiu duas casas, então a gente aumenta duas casas aqui. Qual é a unidade de campo elétrico? Newton por Coulomb. Ok? Vê aí com calma, dá uma pausada no vídeo, vê se entendeu tudo e passa para frente. Bem, a segunda questão vai dizer o seguinte: uma partícula eletrizada com carga elétrica da carga elétrica fica em equilíbrio. Nós já falamos várias vezes sobre equilíbrio. Falou a palavra equilíbrio, quer dizer que a somatória das forças vai ser zero. Quando colocado numa região onde o campo elétrico uniforme tem módulo de 5 vezes 10 elevado a 10 Newton por Coulomb, devido à ação das forças elétricas e da força peso. Pede para você considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Ele pergunta primeiro qual é o peso da partícula e depois qual é a massa em gramas da partícula. Então você vai ter que fazer uma relação entre força elétrica e força peso. Vou dar aqui para vermelho. Vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte. Aqui, se ele está dizendo que está em equilíbrio, quer dizer que a somatória das forças é igual a zero. Ele está dizendo aqui que ele ficou em equilíbrio numa região onde tem um campo elétrico. O campo elétrico vai gerar força elétrica. Certo? Tem campo elétrico, tem outra carga, então vai gerar força elétrica. Inclusive ele coloca aqui, força elétrica. Então, se está em equilíbrio, a somatória das forças vai ser zero. Então, para a somatória das forças ser zero, quer dizer que a força peso tem que ser exatamente igual à força elétrica. Como é que calcula a força peso? É massa vezes gravidade. E como é que calcula a força elétrica? Olha, tem a fórmula da força elétrica, professor, que a gente viu nas aulas passadas. Porém, aqui, para calcular a força elétrica, você teria que ter duas cargas. Aqui você não tem duas cargas, mas você tem um campo elétrico. Então, você tem que usar aquela formulazinha que o campo elétrico é a força dividido pela carga, o módulo da carga de prova. Então, a força elétrica é E vezes o módulo da carga. Então, aqui eu vou colocar o campo elétrico vezes o módulo da carga. Então, ele quer saber o peso da partícula. O peso da partícula nada mais é do que a força elétrica. Então, nós vamos calcular primeiro a força elétrica, que é o campo vezes a carga. Então, quem é o campo elétrico? Tá aqui, é 5 vezes 10 elevado a 10. E quem é a carga? Tá aqui em cima, 4 vezes 10 elevado a menos 18. 4 vezes 10 elevado a menos 18. Então, a força elétrica é 5 vezes 4, 20. 10 com menos 18 dá menos 8. Então, aqui, deixando aqui em notação científica, é 2 vezes 10. Aqui eu diminuí, né? Se eu diminuir aqui, eu coloco mais 1. Menos 8 mais 1 dá menos 7. O quê? Newton. Então, como a gente viu aqui que a força elétrica é exatamente igual ao peso, então o peso do corpo é 2 vezes 10 elevado a menos 7 Newton. Letra A respondido. Agora nós vamos para a letra B. Qual é a massa? Olha, se nós sabemos aqui que peso é igual a massa vezes gravidade, eu já sei quem é o peso e eu sei a gravidade, então eu vou descobrir a massa. Quem é o peso? É 2 vezes 10 elevado a menos 7. Nós temos a massa e a gravidade. A gravidade ele pede para você considerar como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa vai ser 2 vezes 10 a menos 7 dividido por 10, que é a mesma coisa de 10 elevado a 1. Então, quer dizer que a massa é 2 vezes 10. Menos 7, menos 1, menos 8. Menos 8 o quê? Quilogramas. Que é a unidade padrão aqui. Ok, pessoal? Então, vamos para a nossa última questão. A última questão, pessoal, lembrando que todas essas questões estão no livro de vocês, ok? No capítulo de campo elétrico. Observe o desenho que representa a trajetória de 4 partículas. Então, nós temos agora 4 partículas, A, B, C e D, lançadas perpendicularmente às linhas de força. Ou seja, ele vai ser perpendicular aqui,
Ele vai tudo ser aqui nessa direção, porque nós vamos discutir como é que é o sentido do campo já já. Supondo que seja possível desprezar o valor dos pesos, ou seja, a partícula tem a massa muito pequena que você não precisa nem considerar o peso dela. Então ele pergunta qual é o sinal das cargas, qual é o sentido das cargas e tal. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, nós estamos falando de vetores, então vou colocar aqui de verde. Então a gente viu que o campo elétrico sempre sai das cargas positivas e vai no sentido das negativas. Então vai acontecer o seguinte: o campo elétrico vai ter isso aqui, ó. Isso aqui é o campo elétrico uniforme, certo, pessoal? Campo elétrico uniforme, igualzinho em todos os pontos. É para ser uma reta, que eu não estou conseguindo desenhar direito. Então, campo elétrico aqui, ó, vai ser tudo isso aqui, ó. Campo elétrico uniforme. Aí ele perguntou qual é o sentido das cargas de cada partícula. Muito fácil, muito fácil. O A está indo no sentido das cargas positivas. Então, você pode dizer que ela é negativa. O B passa direto, pessoal. Não tem interferência nenhuma. Como é possível? É porque ela é neutra. O C e o D está indo no sentido do negativo. Então, tanto o C quanto o D, ela tem carga positiva. Ok? É aquela questão das forças elétricas. Qual é o sentido do campo elétrico no interior das placas? Já coloquei. Ela sai do positivo para o negativo. Assim, ó. Perfeito? De cima para baixo. Qual das partículas C e D tem carga elétrica de maior valor? Com certeza é a letra D. Por quê? Porque ela está sendo influenciada mais vezes do que o C. A gente viu que a força elétrica é o campo elétrico vezes a carga. Quanto maior for a carga elétrica, maior vai ser a força elétrica em uma região que tenha campo elétrico. Então, com certeza, o D, certo, pessoal? O D aqui, ó. O D tem maior carga elétrica. Pessoal, pois então, até a próxima aula. Dê uma revisada com calma no conteúdo, dê uma estudada no livro texto, certo? E responda nas atividades. Até a próxima aula.